Uma boa noite a toda a nação santista. Uma vitória que precisa ser valorizada. Achei que esse jogo seria um pouco mais fácil, mas estamos jogando com os nossos meninos. E é o seguinte, gostei do jogo. Gostei da postura dos nossos meninos da vila e, claro, demos finalmente um start no nosso trabalho. Ou seja, temos um norte. Temos que ter esperança que a gente pode sim montar um outro time. Quando a gente mesclar a experiência dos nossos medalhões com esses meninos que estão surgindo, a gente vai formar um belo time. E esses meninos aí vão dar muita alegria a toda a nação santista. Eu tenho certeza absoluta, porque a nossa base salva e sempre salvará. Falando para vocês um pouquinho da minha opinião sobre o jogo. Trazendo os números aí oficiais do jogo para vocês. Posse de bola, a gente com 67%, o adversário com 33%. Mas já falando para vocês das finalizações, o adversário com 11 finalizações e a gente com 7. Ou seja, o nosso adversário jogou bem. Fechadinho e explorando o contra-ataque. E aí, vamos falar um pouco do primeiro tempo. Primeiro tempo que o Ângelo se destacou bastante ali na ponta direita. O Lucas Braga não fazia um bom jogo e o Soteldo também tentando várias jogadas, mas acredito que ele estava até irritado com ele mesmo. E aí é o seguinte, senti falta mais uma vez daquela transição que o Diego Pituca fazia, de marcar, armar, distribuir e chegar lá na frente. E aí acredito que vocês assistiram o jogo pela Fox. Quando, no segundo tempo, o Sandri foi sacado no melhor momento que ele vivia dentro da partida, a galera começou a criticar o nosso professor argentino. Mas eu estava mandando uma live aqui do jogo para a galera lá no Instagram, e é o seguinte, salvando alguns que não poderia estar acompanhando o jogo pela Fox, por N motivos, né? Às vezes trabalhando e tal. Mas só que na Libertadores aqui a gente salva. E aí mandando essa live, estava até trocando uma ideia com meu irmão. Quando acabou o primeiro tempo, falei, a gente precisa colocar o Pirani para tentar fazer essa transição no meio. Porque o nosso meio de campo, a gente sabe, o Diego Pituca fazia muito bem essa função. E o Sandri no primeiro tempo ele estava tendo muita dificuldade para chegar no ataque. Porém no segundo tempo ele veio muito bem. E aí foi sacado. Eu entendi perfeitamente o nosso professor. Porque o Pirani ele tem outras características. Entrou e é um menino que é o seguinte. Além dele ter o passe, ele é um cara que finaliza muito bem. Então, as minhas convicções e as ideias sobre o jogo eram as mesmas do nosso professor aí, o argentino. E aí, nação santista, deixar aqui os parabéns para o nosso treinador, o argentino, Ariel Holan. Porque teve peito de tirar os medalhões, colocou os meninos em campo, mas só que desta vez com um padrão de jogo. E desta vez não teve erros individuais. Falando para vocês um pouquinho daquele gol que a gente tomou, um gol muito esquisito, porém, o Vinícius Balieiro estava fazendo uma excelente partida. Ele estava num momento ali que ele estava até emocionado por causa do gol. E acho que ele desconcentrou um pouquinho ali na jogada. Mas só que é o seguinte, esse menino aí, ele sabe o quanto eu torço por ele. Porque ele é um cara extremamente humilde, mano. Um cara que me representa demais. E fez, um partidaço na lateral direita. Não foi o Bambambam, mas na minha opinião foi o segundo melhor jogador em campo. Porque falando do primeiro,
o nosso monstro aí da zaga, Kaique. Esse menino, ele é um jogador extremamente valioso. Porém, eu acompanho a carreira dele desde a base. E aí é o seguinte, vai disputar uma vaga direta com o Sabino. O Sabino vai muito bem na bola aérea. Então, se quiser ser titular, vai ter que trabalhar esta deficiência. E acredito, nação, eu assistindo o jogo aqui, estava analisando que toda bola que era cruzada, cara, estava difícil ali da gente estar cortando. Mas só que é um problema crônico que a gente arrasta há muito tempo. E esse problema do posicionamento defensivo da nossa zaga, acredito que o Ariel Holan vai começar a intervir. Porque se o Kaique melhorar a bola aérea defensiva, e ele sabe que ele tem uma deficiência desde a base, ninguém vai segurar esse menino. Porque ele tem um potencial de ser um dos melhores zagueiros do mundo. E eu não estou falando isso daqui para subir na mente dele, não é isso. Porque ele sabe o quanto ele trabalhou para ter essa oportunidade e agora ele precisa melhorar. Sempre. E ele melhorando, trabalhando a sua deficiência, ninguém vai segurar. Porque o moleque é um jogador extremamente moderno. Mas só que a gente já espera que o nosso presidente coloque uma multa nesse moleque astronômica. Porque a gente está perdendo demais os nossos meninos entregando para a Europa a preço de banana. E a gente precisa começar a valorizar as nossas peças diferenciadas. E agora, nação santista, voltando aqui para a análise e voltando para o primeiro tempo. Destaque o nosso menino Raio Ângelo. Mas só que deixar um recado aqui para ele. Precisa soltar os dribles. Aquela meia pedalada. Quando ele tentou aquele elástico ali no primeiro tempo, achei muito legal. Porque é o seguinte, o Santos é isso, é ousadia, é a alegria de jogar futebol. E aí tem que entrar em campo e ser feliz. E a nação está clamando. Está clamando pelos dribles. Vai para cima, você tem qualidade. E cara, estou enxergando um futuro brilhante pela frente para o nosso menino Raio Ângelo. E acredito que ele vai ganhar esta confiança com o tempo. Porém, hoje, primeiro tempo maravilhoso do nosso menino Raio. Mas na minha visão, primeiro tempo todo do Ângelo. Vinícius Balieiro, uma partida espetacular. E o destaque para mim do jogo, o Bambambam, o nosso menino Kaique. Fizemos um jogo extremamente brilhante? Não. Mas estávamos jogando somente com os meninos aí. Temos que ter paciência. E como eu já falei para vocês, esses meninos eles vão longe. Se a torcida abraçar o problema. Porque a gente sabe, ainda não temos um time, mas pelo que vi hoje, a gente tem um norte sim. Eu enxerguei hoje um pingo de esperança que a gente pode chegar e fazer uma temporada brilhante. Porque se a gente misturar a nossa juventude com os nossos medalhões, ninguém vai segurar. E agora é o seguinte, vamos para uma análise aqui jogador a jogador, começando com o nosso goleiro aí, o João Paulo. João Paulo muito seguro hoje. Mostrou o mesmo desempenho que vinha mostrando aí antes da titularidade do John. Fez uma excelente defesa ali numa falta do adversário.
Teve algumas saídas de bola ali que saiu extremamente decidido, estava extremamente concentrado. E sabemos que o Ajax já está de olho, mas o João quer permanecer no Santos Futebol Clube. Então, mano, a gente precisa passar a confiança para ele, porque é um cara que quer ficar, é um cara que quer escrever o nome dele na história do clube, e a gente tem que apoiar, porque é um goleiraço. E agora a Nação Santista, falando para vocês sobre o gol, se ele teve culpa no gol ou não. Acredito que não. Foi uma bola muito rápida, que mais uma vez a nossa zaga estava mal posicionada, a bola caiu no pé do centroavante ali do adversário, o Vinícius Balieiro ainda tentou intervir no lance, mas só que também na jogada, acredito que ele estava um pouquinho mal posicionado, mas isso não tira a brilhante partida que o nosso menino Vinícius Balieiro fez. Uma partidaça. E para quem acha que o Vinícius só sabe marcar, e ele sabe o quanto que eu torço por ele aqui. Torço demais. Porque ele é um cara muito humilde e me representa bastante. Então continua no seu foco, você tem muita qualidade. Você é um jogador extremamente simples, porque o simples fica bonito. Quanto mais simples, mais lindo. Então continua na sua pegada. Como eu tinha soltado para você, é jogar o fino. Se não jogar o fino, vai vir outro e vai jogar. Então, meu irmão, é o fino. Como eu tinha soltado aí para você. É o fino da bola. Se não jogar o fino, vem outro e joga. E hoje, meu irmão, você jogou o fino da bola. Então, parabéns. E agora é o seguinte. Falando para vocês ali dos nossos zagueiros. O Kaique, já soltei minha opinião para vocês aqui. É uma partida impecável. O bam da partida. Falando do Luan, fez um bom jogo. Voltou a jogar bem. Contra o São Paulo não foi muito bem. Mas hoje voltou a ser o Luan Pérez. Um cara que estava ajudando bastante na armação e ali atrás não comprometeu. Então gostei demais. Felipe Jota também, no primeiro tempo errando alguns passes e tal, já estava até me irritando um pouco, mas aí foi se acertando. E agora a Nação Santista, falando para vocês aqui a respeito do nosso meio de campo. Começando pelo nosso capitão Alisson, fez um ótimo jogo, mas só que tomou uma toquinha. Mas isso não tira a brilhante partida, mais uma vez, do nosso capitão ali jogando de primeiro volante. O Sandri, no primeiro tempo, distribuindo muito bem o jogo lateral, porém não chegava no ataque. E aí, no segundo tempo, voltou muito bem. Mas quando ele encaixou, o Ariel Holan colocou o Pirani no jogo. Mas acredito que, mano, aquela jogada que ele limpa o cara e dá o passe, mano, e originou ali o gol do Vinícius Balieiro, cara, jogada lindíssima, mano, do Sandro. E ele precisa fazer mais isso. Ele precisa começar a armar lá na frente. Mas só que a gente sabe, isso aí é só tempo, mano. O Pituca, que era o Pituca, teve muita dificuldade para jogar em alto nível neste esquema aí. E agora é a vez do Sandro. E agora a Nação Santista, falando para vocês um pouquinho sobre a atuação do Lucas, o Lucas Braga. Para mim não foi muito bem no jogo. Inclusive foi sacado. Mas só que a gente sabe, não vai ser todo jogo que o Lucas vai arrebentar, super normal. Falando para vocês do Soteldo, que no primeiro tempo também via muito mal, mas no segundo tempo acertou. E aí a gente começou a criar perigo ali pela esquerda, porque a nossa jogada no primeiro tempo, a jogada forte estava vindo pelo lado direito com o Ângelo. Ângelo no primeiro tempo muito bem, mas no segundo tempo um pouco sumido.
Falando para vocês do Marcos Leonardo, tinha soltado para vocês aqui uma provável escalação do Santos, inclusive a minha pequena que soltou para vocês. E a gente estava ali achando que o Jean Mota iria fazer a função ali do falso 9. O Marcos Leonardo é o seguinte, ele é um centroavante finalizador. E para ele se destacar, ele precisa receber os passes. Mas só que como a gente não tem um meia clássico, fica difícil para ele jogar. Porém, uma jogada lindíssima ali do Ângelo. O Ângelo Cruz, ele me dá um peixinho ali. Até merecia o gol, porque a jogada foi belíssima. Mas só que depois dessa jogada, ele não teve mais oportunidades para estar finalizando no gol. E agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o Meiota. Meiota entrou na vaga do Marcos Leonardo. E se achou, a posição dele é o falso 9. Ele é um jogador que ele pega muito bem na bola. E aí é o seguinte, jogando mais próximo do gol, se vacilar ali, ele mete caixa. Falando da bola parada, é um jogador extremamente interessante. Então, cara, a gente precisa ter calma. Porque em 2019 ele fez uma bela temporada, jogando como falso 9. Mas só que quando ele vai para o meio, aí complica para ele. Mas jogando ali na frente, ele vai muito bem. E acredito que ele entrou e melhorou bastante o nosso poder ofensivo hoje. Não sei qual é a opinião de vocês, mas esta foi a minha visão aí sobre a entrada do Jean hoje. E soltando para vocês que num contexto geral, não fizemos um jogo brilhante. Porém, a nossa camisa ela é muito pesada, principalmente na Libertadores da América. E aí é o seguinte, nação santista. Vamos que vamos, porque a nossa competição é a Libertadores. Temos uma vantagem mínima e a gente precisa pensar jogo a jogo, como foi a temporada passada. Não podemos achar que vamos chegar e não podemos nunca desacreditar do Santos Futebol Clube. Então, meu irmão, estou muito feliz porque hoje eu vi um pingo de esperança. Que a gente possa sim fazer uma ótima temporada e de repente a gente pode sim estar chegando aí nas taças. E aí, meu irmão, eu não vou desistir. Inclusive aqui, 00:30, mas é o seguinte, é tudo pelo Santos e pela nação santista. Demorou?